Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que possamos juntos hoje aprender um pouco mais para nos tornar melhores do que ontem nós fomos. Que possamos juntos compreender a força e todo o testemunho que Jesus veio nos trazer para nos fazer crescer. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos às nossas leituras e posterior oração. Glória a Deus. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas e, como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Eclesiastes capítulo 11, versículos 3 ao 6. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e, quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E, quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e, porque são fiéis, produzem frutos. Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. E Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem
receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Lucas capítulo 8, versículos 16 ao 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Então, não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 5. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Bem, meus amigos, uma das coisas mais certas desta vida é que ainda conhecemos muito pouco. Não existe uma fórmula registrada de sucesso. O que nós temos na vida de cada um é uma sequência de tentativas e erros que constroem uma personalidade frente às diversas situações e atividades que a vida de cada um pode ter. Então, nos vem este conselho vindo do rei Salomão: semeie de manhã e também de tarde, pois você não sabe se todas as sementes crescerão bem. O maior semeador da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, foi Jesus Cristo, pois ele não semeou somente com palavras, mas com os seus exemplos e com as suas ações. Cristo veio nos trazer a sabedoria divina, aquela de que ninguém pode tirar de você. Ele veio nos revelar o amor de Deus, que nos criou e deseja a nossa vitória, a vitória contra a carne, que nos traz o pecado e a morte espiritual. Hoje,
celebramos o nascimento de Jesus após a meia-noite. Esse dia, convencionado pelos homens da Igreja, foi criado com intenções humanas, pois não há na Bíblia um relato do dia exato em que Cristo nasceu. Porém, tudo o que acontece neste mundo só acontece se for da permissão divina e para o bem de todos. Aproveitemos este sentimento bom de amor fraternal para nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nossa causa. Este foi o maior presente que poderíamos receber, que foi a graça da vinda de Jesus. Ele entregou a própria vida para que tivéssemos esperança e fé de que tudo o que acontece está sob o controle de um ser supremo, amoroso e cuidadoso, o nosso Criador, que é o Senhor meu Deus. E Ele enviou a nós Cristo, seu Filho unigênito, para nos trazer sabedoria de viver e de poder alcançar a vida verdadeira, a vida com Jesus, no reino de nosso Pai, a vida eterna. Glórias ao Senhor meu Deus. Agora, meus irmãos, vamos à nossa oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, removendo de nossa mente os sentimentos de mágoa, de derrota e descontentamento, elevando as nossas vibrações e nos enchendo de fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, hoje, principalmente para vos agradecer. Agradecer ao Senhor meu Deus o presente sublime que nos deste com a vinda de Jesus para nos salvar. Sim, porque o Mestre Jesus veio nos tirar da escuridão, veio nos ensinar sobre o Teu amor e da vastidão do poder da Tua criação. Somos seres pequeninos, Tu já dissestes, e estamos na infância de nossa evolução. Mas Tu foste generoso e nos criaste à Tua imagem e semelhança, com a promessa de atingirmos o mais alto monte, com a Tua permissão. Nos deste também a liberdade para que construíssemos a nossa própria identidade, sendo seres diversos, mas unidos contigo e de Jesus, sermos irmãos. Agradecemos pela Tua infinita bondade e misericórdia, nos concedendo a família que temos e toda a estrutura que criaste para nossa instrução e crescimento, tendo de tudo um pouco para construirmos o nosso caminho que nos leva à Tua imensidão. Pois o Senhor, que nos amou primeiro, somos o Teu povo e com as bênçãos do Senhor, muito em breve em Teu reino, nós chegaremos a viver. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco, nos amparando e protegendo por toda a nossa estrada.